Olá, galerinha do nono, buenos dias, como estão? Espero que estejam todos bem. A gente já se viu nessa semana já na nossa videoconferência, quando a gente falou um pouquinho sobre literatura hispânica. Como eu disse a vocês, hoje a gente vinha com uma conjugação verbal, tá certo? Simples, ela é simples, tá? Prestem atenção, ela requer um pouquinho da atenção de vocês, porque é uma conjugação verbal e ela sempre pede. Mas ela não é tão difícil. Preste atenção, tá bom? Escreve no caderno e tudo mais. Vou colocar as atividade complementar no anexo, tá bom? Assistam o vídeo e depois respondam a atividade, ok? Escreva assunto no caderno também, para ficar mais claro depois para nossa prova, tá bom? Então vamos para a aula. Eu falei para vocês, né, na nossa videoconferência essa semana, a gente ia ver um tempo verbal hoje, na nossa aula de hoje. Ele é um tempo verbal que ele não é tão difícil de conjugação, certo? Presente de subjuntivo. Ou seja, ele é um tempo presente, quando a gente fala no momento da fala, tá? Só que ele tem algumas especificações. Ele se diferencia um pouco do presente do indicativo, tá certo? E a gente vai entender um pouco mais, tá? Conjugação, tá certo? Como é que ele é conjugado? Primeiro, a gente vai ver a conjugação dos verbos regulares, tá? Conjugados com verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, tá certo? Eu já expliquei isso a vocês, acho que vocês estão lembrados o que são verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Coloquei os pronomes do sujeito e os três verbos, tá bom? Verbo amar, radical an, terminação ar, ou seja, verbo de primeira conjugação. Então, yo ame, tu ames, ele, ella, ustedes ame. Nosotros amemos, vosotros ameis, ellos, elas, ustedes amem. Tá vendo? Aí existe a substituição da terminação ER por todas essas terminações, tá? Para verbos de primeira conjugação, ou seja, verbos terminados em AR. Para os verbos terminados em ER e IR, ou seja, de segunda e terceira conjugação, as terminações, certo? As terminações da conjugação no presente do subjuntivo, elas permanecem iguais. Exemplo: yo coma, yo parta, tu comas, tu partas, ele, ustedes coma, ou então parta, nosotros comamos, partamos, vosotros comais, partais, ellos, ellas, ustedes comam ou partam. Tá vendo a diferença? Então, permanece a mesma terminação para o verbo de segunda e de terceira conjugação, certo? Isso para os verbos regulares, tá? Já, tá certo? Já os verbos irregulares, eles têm algumas regrinhas, tá bom? Que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui. Existem alguns verbos, vamos aí para essa tabelinha, a primeira coluna, verbo querer, certo? Verbo querer. Nesse caso, ele é irregular porque ele sofre uma alteração já no início do radical, tá? Do radical, da raiz do verbo. Ou seja, o E do seu radical, ele sofre uma alteração por IE. Como é que fica? Yo quiera, tu quieras, ella, ustedes quiera, nosotros queramos, vosotros querais, ellos, ellas, ustedes quieran, tá? Essa regrinha dessa mudança do E pelo IE no radical, ele só acontece
para os pronomes do singular, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e a terceira pessoa do plural, tá? Primeira e segunda pessoa do plural não sofre alteração, tá ok? Verbo sentir da mesma forma, tá? O ele é substituído pelo ie, ok? Verbo pedir. O ele é substituído pelo i, ou seja, yo pida, tu pidas, ele pida, nosotros pidamos, vosotros pidais, ellos pidan, tá? Verbo poder, ok? O o inicial, ele é substituído por o e. Como é que ele fica? Yo pueda, tu puedas, él pueda, nosotros podamos, vosotros podais, ellos puedan, tá? E já o verbo rugar, ele sofre alteração do u para o e. Yo juego, tú juegues, él juegue. Nosotros juguemos, vosotros juguéis, ellos jueguen, tá? Deu para entender? Porém, certo? Porém, alguns verbos, tá? Com terminação, com essas terminações, né? Car, gar, zar, ge, gi ou gir, ela apresenta algumas alterações ortográficas, tá? Algumas alterações ortográficas. Como é que elas podem ficar? Verbo buscar, certo? O C, né, é substituído pelo que. Yo busque, certo? Com la que e o U, tá? Com o que e o U. Como vocês podem ver aí, tá vendo? Ó? O G é substituído pelo GU em llegar. Cruzar, o Z é substituído pelo C. Encoger, o G é substituído pelo J, tá? Seguir, o GU é substituído apenas pelo G, tá? Como aí vocês podem ver nessas conjugações. Eles são irregulares por isso, porque eles sofrem alterações ortográficas, tá? Eles sofrem alterações ortográficas, substituições de sílabas, de letras, para dar mais sentido e pronúncia. A pronúncia fica melhor, tá bom? O uso, ok? O uso dos verbos no presente do subjuntivo, tá bom? Se utiliza para expressar uma ideia agora ou en el futuro. No presente, no momento em que se está vivendo, ou então no momento futuro. Esse é um dos primeiros usos. Exemplo: quero que me acompanhes ahora al cine. Ou seja, presente, tá? Ou seja, presente. E quero que vengas mañana comigo al cine. Futuro, amanhã, né? Dia posterior, amanhã. Vengas, acompanhes, tá? Olha aí os verbos conjugados, tá bom? Se utiliza com alguns verbos e expressões que indicam desejos, ou seja, verbos ou expressões que indicam desejos. Exemplo: ojalá que salgas bien en el examen, né? Examen, ojalá que salgas, o verbo salgas, verbo sair, tá? Sair, olha a alteração ortográfica dele, tá bom? Que salgas bien en el examen, tá? Olha a mudança. Desejo, tá desejando que ele se saia bem no exame, tá? Se utiliza com alguns advérbios, quizá, talvez, possivelmente, provavelmente, para indicar probabilidade. Exemplo: quizá tenha que viajar el próximo mês al Madrid. Talvez eu tenha que viajar no próximo mês a Madrid. Tá? Entendeu? Uma probabilidade, uma possibilidade. Ok? Outros usos,
tá certo? Se utiliza com alguns verbos e expressões para indicar probabilidade, ou seja, indicar alguma possibilidade, tá? Alguma possibilidade com esses verbos que estão tentando indicar. Esses verbos ou expressões que tentem indicar alguma probabilidade, alguma possibilidade. Exemplo, pode ser, olha aí, probabilidade, verbo que está indicando uma probabilidade. Puede ser que mañana llegue tarde a la reunión. Tá? Puede ser que mañana llegue tarde a la reunión. Olha a probabilidade. Tá? Outro. Se utiliza com alguns verbos e expressões para indicar incredulidade ou opinião oposta. Quer dizer, verbos e expressões que indiquem dúvida, que indiquem uma incerteza, ou então uma opinião oposta àquilo que está sendo feito, àquilo que está sendo dito. Exemplo, no me gusta que salgas solo tan tarde. No me gusta, opinião oposta. No me gusta que salgas solo tan tarde. Tá? Outro. Se utiliza com expressões que servem para valorizar ações ou situações. Expressões que indiquem que sirvam para dar valor a alguma ação ou situação. Tá? Exemplo. Me parece bien, me parece bien que prefieras comer vegetales. Tá vendo? Me parece bien. Um verbo junto com uma expressão que indique, que tente valorizar aquela ação ou situação. Tá? E algumas expressões. Tá certo? Existem algumas expressões que elas servem para tentar dar mais ênfase. Elas são usadas no presente do subjuntivo, só que elas são usadas certo? Com um complemento, tá? Que elas vão fazer essas indicações de probabilidade, indicações de credulidade, opinião oposta, certo? Quais são essas expressões? Essas expressões quizá ou quizás, ojalá, es conveniente, es importante, es incierto, es interesante, es necesario, es probable, es posible, es seguro, certo? Essas expressões. Porém, essas expressões, elas precisam vir, elas, mais a preposição que, certo? Mais a preposição que, mais o subjuntivo, ou seja, o verbo no subjuntivo. Tá certo? Então, necessariamente, quando essas expressões vierem, elas vão vir com a preposição que e o verbo conjugado no subjuntivo. Certo? Exemplo, tá? Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Ojalá que este año llueva bastante en nuestra región. Repetindo. Ojalá que este año llueva bastante en nuestra región. Vamos explicar, tá certo? Ojalá, certo? Ojalá é a expressão, certo? É uma expressão que, como se fosse assim, desejando uma ação boa, que aquilo seja bom, certo? Mais a preposição que e o verbo no infinitivo, llueva. Certo? Este ano está indicando o momento. Então, aí ele não está tendo interferência com a expressão, tá certo? Isso não quer dizer que ele está cortando a expressão, tá bom? Ojalá, expressão, mais preposição que, mais o verbo no subjuntivo, ok? Futuro, aí está apresentando futuro. Outro exemplo.
Es importante que cuidemos siempre nuestro planeta. Es importante que cuidemos siempre nuestro planeta. Essa aí é uma ação presente, que é necessário que a gente faça ela cotidianamente, qualquer momento que a gente tiver. Então, vamos lá. A expressão es importante, tá? Que preposição, cuidemos, subjuntivo, verbo no subjuntivo. Tá indicando o quê? Uma ação presente, certo? Uma ação presente. Essa importante expressão, que preposição, cuidemos, verbo no subjuntivo. Tá vendo aí? Aí eles já vêm todos juntos. Na outra, este ano vinha no meio, mas não ia ter interferência. Tá? Deu para entender? Ficou claro? Tá vendo que ele não é um verbo tão difícil? Ele não é uma conjugação verbal muito difícil de você aprender. É só prestar atenção. Por que que eu trouxe esse verbo para vocês? Fazendo uma referência ao imperativo. Lembra quando a gente estudou o imperativo? É apenas tu, certo? Primeira pessoa do singular e a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, eles são conjugados no imperativo. As outras pessoas, elas continuam no presente do subjuntivo. Lembram que a gente teve essa expressãozinha? Então, por isso que eu trouxe para ficar mais claro para vocês como essa conjugação no presente do subjuntivo. Né? Como eu já disse a vocês, não é tão difícil. Ela é mais fácil um presente, certo? É aquele tempo presente para a gente falar no presente ou no futuro, o subjuntivo, mas ela tem algumas regrinhas, tem algumas expressõezinhas que a gente precisa saber também que podem ser usadas, tá? Então, a atividade complementar, como eu já falei para vocês, coloquei aqui no anexo. Quem já pegou na escola, tá? Quem já pegou na escola, responde na folhinha, tira a foto e me manda do mesmo jeito. Quem não respondeu, quem não pegou a folhinha na escola ainda, coloca no caderno, mas lembrando, para se colocar no caderno, precisa se colocar perguntas e respostas, tá? Coloca os dois, coloca a pergunta e a resposta, que é melhor. Como são alternativas, letra A tem 3 possibilidades, letra B também, vocês podem escrever letra A, escreve a frase já com a daquelas 3 alternativas que você acha correto, tá bom? Fica mais fácil ainda, vocês não vão ter nem tanta coisa escrevendo, tá certo? Qualquer dúvida, manda mensagem, pode perguntar, que quando eu olhar, tiver um tempinho, eu tô respondendo para vocês, tá certo? E só lembrando da nossa atividade que eu passei na videoconferência, tá certo? Atividade que eu passei na videoconferência. Lembrem-se que até semana que vem, tá bom? Até quinta-feira, para vocês me mandarem antes da próxima aula, que a nossa próxima aula da semana que vem já vai ser em cima de literatura, tá bom? Então, tchau, até a nossa outra próxima aula. Beijos.